curso aí de tolerância, por assim dizer. É, deixa eu apagar o link que eu tinha colocado lá. Engraçado. Deixa eu ver com o Felipe aqui. Só conferir. Rapaz, normalmente o nosso irmão. Tudo bom, Johnny? Ô, pastor, graça e Normalmente o paz, tudo Johnny. bem? Graça e paz. Normalmente o Johnny ajuda a gente, mas como ele tá viajando, aí a empresa bloqueou o acesso dele lá. Aí a gente tá tendo que fazer por aqui. Foi isso mesmo. Tô esperando só para ver se o Felipe responde aqui. Ele falou que estava sem. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se o Felipe chegou a mandar mensagem aqui. Ele estava aqui junto com a gente ou não? Não, tava não. Bom, então vamos começar aqui. Meus irmãos, boa noite a todos, mais uma vez. Que a bondade do Altíssimo esteja com o coração de todos vocês. Amém. Ô Samuel, você ora, dando graças a Deus por esse tempo, pedindo o favor dele para nos abençoar durante esse tempo de instrução. Sim, ora sim, pastor. Grandioso Deus, soberano, eterno Pai. Eu venho a Ti, Deus, agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado a viver esse momento mais uma vez. Peço ao Senhor, Deus, que ilumine a mente do pastor para que nos oriente e nos ensine como ser servos para o Senhor. E que o Senhor, Deus, ilumine a mente dele para que mantenha a nossa mente ao seu caminho. E peço ao Senhor, Deus, que ilumine a mente de cada um e toque no coração de cada um, conforme o que o pastor tem planejado e orientado para todos nós. Essa é a nossa coisa forte, agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Vamos dar início, então, à nossa lição, nesse nosso curso de formação. Eu queria começar aqui fazendo a leitura de um versículo. Aliás, eu queria pedir, meus irmãos, para que vocês pudessem fechar os microfones de vocês. E aí, se por acaso, sempre que vocês quiserem falar, por favor, podem levantar as mãos ou me chamar aqui, porque para a gente poder ter um bom tempo também de interação aqui. É só porque se os microfones ficam abertos, costuma dar mau contato, ou às vezes se tiver alguma bagunça aí onde a gente está, barulho que acaba atrapalhando um pouco, né? Mas os textos que eu quero ler aqui são textos que nós temos usados como fundamento aqui para as nossas lições, que é o texto que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando vai falar das qualificações ali, né, para os oficiais na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Timóteo capítulo 3, os versículos, eu vou ler alguns versículos alternados aqui, que diz assim, 1 Timóteo 3, versículo 2 diz assim, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, ser temperante, sóbrio. E aí depois a gente vai dar um pulo aqui para o versículo 4, onde ele vai dizer, e que governe bem a sua própria casa, criando filhos sob disciplina com todo respeito. E por fim o versículo 5 diz assim, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja do Senhor Jesus, ou da igreja de Deus? Meus irmãos, na semana passada, nós começamos a estudar a respeito da liderança masculina, né? E nós tratamos ali um pouco sobre como é que nós vivemos em uma sociedade feminista, onde os próprios homens têm, ainda que inconscientemente, uma inclinação para o feminismo, são feministas na prática, quando se recusam a assumir a liderança que Deus estabeleceu para eles, e, na verdade, até louvam e lutam para que as mulheres tenham o direito de fazer aquilo que foi estabelecido por Deus como um papel e responsabilidade dos homens.
Nós também vimos ali um pouquinho sobre como é que essa liderança ela deve ser exercida na igreja. Mostrei que e a gente aplicou essa ideia da liderança masculina dentro deste contexto da igreja, mostrando então que os homens foram chamados para exercer a liderança na igreja, principalmente naqueles aspectos que dizem respeito ao ensino. Eu até falei que escola bíblica dominical, seja para criança, para adulto, precisa ser liderada por homens, porque o ensino na igreja pertence aos homens. Agora, ainda que essa responsabilidade tenha sido dada ao homem, e a gente está aplicando esse conceito de liderança dentro desse aspecto da igreja, uma coisa que a gente precisa entender e a gente vai tratar aqui hoje é que a liderança ela não começa na igreja. Antes, aquele homem que vai ser o futuro oficial na igreja, ele primeiro já demonstrou no seu lar todas as qualidades necessárias para liderar e governar no ambiente familiar. Depois, a igreja só reconhece esses aspectos, essas exigências que são pedidas pelas Escrituras. Então, o que a gente vai aprender aqui hoje é que o lar é a escola de Deus para a formação dos oficiais, para a formação dos líderes na igreja do Senhor Jesus. Isso significa, então, meus irmãos, que em termos práticos, um homem que se candidatar para ser um oficial na igreja, se a sua esposa e os seus filhos maiores não votarem nele, essa pessoa não está apta, ela já está desaprovada para ser um oficial na igreja. Se a família não reconhecer esse homem como um bom líder, como um bom pastor, como alguém que a conduz segundo a verdade da palavra, então essa pessoa já está desqualificada para esse ofício. Agora, como é que o homem deve exercer esse papel em casa? Porque é muito fácil falar, né? Flávio, você tem que ser o líder na sua casa, eu tenho que ser o líder na minha casa. Mas como é que a gente exerce biblicamente essa função dentro da nossa casa? Basicamente, meus irmãos, essa liderança ela se manifesta em dois aspectos distintos. O primeiro é em relação à esposa, o segundo é em relação aos filhos. As duas coisas são muito importantes. Quando, no que diz respeito à esposa, o homem ele precisa ser para ela a imagem de Cristo no lar. E no que diz respeito aos seus filhos, ele precisa ser a imagem do Deus Pai para os seus filhos. E esses vão ser os temas das nossas próximas aulas. Hoje a gente vai começar tratando aqui desse aspecto de casa, pensando na liderança do homem em relação à sua esposa. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção na nossa lição é que é algo que eu já mencionei aqui. A família, meus irmãos, é o lugar onde Deus forma os seus oficiais. A família é a escola de Deus para levantar líderes e pastores para a sua igreja. Agora, por que a gente precisa dar tanta importância para a família da pessoa que é um oficial ou deseja ser um oficial na igreja? Simplesmente porque a família ela é uma pequena igreja. Não é verdade que nas nossas famílias existem pecados para ser tratados? Irmãos em Cristo que precisam ser servidos, que precisam ser perdoados, que precisam ser suportados. A família, meus irmãos, é um pequeno rebanho que precisa ser guiado segundo a palavra, para aprender a viver para a glória de Deus, para promover a comunhão, a paz, e onde nós conduzimos os santos que Deus nos confiou para viver em adoração e pureza. Então, a família é o lugar que Deus preparou para dar experiência para que o homem se torne um pastor na igreja. A família é uma pequena igreja e quando a gente pensa na liderança da igreja, às vezes a gente se assusta, mas a única diferença é que a igreja ela é uma família aumentada. Às vezes a gente pensa assim, pastor, eu não sei fazer isso. Mas você sabe ensinar, eu não sei ensinar, pastor, mas você sabe ensinar o seu filho, Johnny, o que ele precisa aprender a respeito de Deus? Sabe. Você sabe sentar com ele e ensinar. Você sabe
Flávio, chamar a Paulinha quando precisa, corrigi-la, repreendê-la, ensiná-la o caminho correto? Sabe fazer isso. Você sabe, Samuel, de chamar os seus filhos e discipliná-los biblicamente, sem ser violento e nem, por não achar uma outra palavra agora, frouxo, mas segundo as escrituras, quando eles precisam de disciplina? Então percebam que se nós fazemos isso, seu Levi, nas nossas casas, nós vamos conseguir fazer isso na família aumentada, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós fazemos em casa, nós somos capazes de fazer na igreja de Cristo. Hoje nós vamos focar, então, sobre a liderança do homem sobre a sua esposa. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa considerar aqui é o seguinte: o que é que um homem encontra numa esposa? O homem encontra uma filha de Deus que o Senhor confiou os cuidados a ele. É uma ovelha do rebanho de Cristo que deve ser pastoreada, que precisa ser amada, que precisa ser ensinada, que precisa ser protegida. Isso aqui para nós faz muita diferença. Quando nós pensarmos nas nossas esposas e nos nossos filhos como filhos de Deus, como ovelhas do rebanho de Cristo, como nossos irmãos no Senhor Jesus, o nosso trato com eles muda. Por exemplo, se um irmão te trata mal na igreja, como que normalmente você reage? Com paciência, né? Com longanimidade, com benignidade. Agora, se a esposa nos trata mal, normalmente como é que a gente responde? A gente não responde do mesmo jeito. Normalmente a gente responde com uma voz alterada, irritados. Por quê? Porque a gente não olha para as nossas esposas como aquilo que elas são. Filhas de Deus. Nossas irmãs em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando nós pensamos na liderança sobre as nossas esposas. Nossas esposas, elas são irmãs que precisam ser amadas, que precisam ser protegidas, que precisam ter os seus pecados expostos, tratados, perdoados, que deve ser exortada, que deve ser encorajada, segundo a palavra de Deus. E uma boa conclusão ou condução das nossas esposas vai preparar esse homem para ser um oficial capaz de conduzir, de ensinar, de pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que ele já tem feito pela sua esposa. Então, ser um bom oficial, um bom professor, um bom líder para a igreja do Senhor Jesus, começa na igreja? Não. Começa em casa. Conduzir bem a vida no lar, a vida conjugal, meus irmãos, é uma tarefa essencial, indispensável, para que a gente tenha harmonia nos nossos lares, para que haja alegria nas nossas casas, para que os nossos filhos cresçam se sentindo seguros. É daí que nasce aquela pergunta de Paulo. Se o homem não governar assim a sua própria casa, como é que ele vai pastorear a igreja do Senhor? Como é que ele pode pastorear a igreja de Deus? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente. A nossa casa, o que ela diz a respeito de nós mesmos para a igreja? Quando eu penso na minha liderança em casa, eu tenho feito um papel de pastor que me capacita ou que me autoriza a desejar ser um oficial na igreja do Senhor Jesus? Porque essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer e a autoanálise necessária para as nossas vidas. Mas isso não é para nos desaprovar ou nos desanimar. É para nos corrigir e nos fazer refletir o que é que nós precisamos fazer se nós não temos feito dessa forma. Se, por outro lado, nós temos vivido essas coisas pela graça de Deus, isso significa que nós estamos sim, aptos para poder sermos pastores, para sermos líderes na igreja do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Tranquilo? O segundo aspecto que eu quero tratar nessa nossa lição de hoje é a ideia de cabeça federal. De onde é que eu tirei isso? Tem um pastor, um teólogo americano, que eu gosto muito dele, eu tenho alguns livros dele aqui em casa, que se chama Douglas Wilson. Ele escreveu um livro muito bom que todos nós devemos conhecer. É o desejo, provavelmente a gente vai estudar esse livro no ano que vem, se Deus permitir. Esse livro chama O Marido Federal.
Nós estamos acostumados com essa palavra, né, federal, em alguns aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, a gente pensa em governo federal, que é o governo que tem autoridade sobre todos os outros governos estaduais. Nós pensamos na Polícia Federal, que é a polícia que tem autoridade sobre todas as outras polícias, sobre a vida de cada indivíduo do nosso país. A igreja presbiteriana é uma igreja que vive um sistema, um regime federativo. Mas, apesar dessas outras expressões serem comuns para a gente, eu acredito que a ideia de marido federal não seja algo muito comum para vocês. E aqui, por que o Douglas Wilson usa essa expressão? Porque ele aplica a ideia de federal ao homem como o cabeça, como aquele que exerce autoridade, liderança sobre a esposa, aquele que a representa diante de Deus. Agora, isso aqui a gente precisa refletir com cuidado, porque apesar desses usos comuns da nossa sociedade para a palavra federal, o sentido real dela, na maioria das vezes, é mal compreendido. A palavra federal, meus irmãos, ela significa exatamente pactual. E em relações federativas, ou seja, em relações pactuais, existe uma aliança de interdependência onde o superior cuida do inferior. É sempre assim. Ambas as partes têm compromissos, mas aquele que é superior tem o dever de proteger, sustentar e instruir o inferior. Por exemplo, o nosso país é uma união federativa entre estados e o governo federal. Ambos têm compromissos, mas o governo federal é que zela pelo bem de todos os estados. As IPBs, elas estão interligadas umas às outras federativamente, ou seja, por um pacto. Quando o Supremo Concílio decide alguma coisa para o bem de todas as igrejas que estão debaixo da sua liderança, todas as igrejas em instância abaixo do Supremo Concílio precisam se submeter àquelas decisões que foram tomadas. Então, quando a gente fala de federal ou de relação federal, é isso que a gente tem em mente. Alguém que representa os outros. É isso que nós estamos falando quando a gente pensa, por exemplo, na relação federativa entre Adão e a humanidade e Cristo e a humanidade, ou a nova humanidade. A gente ensina na teologia federal isso, que Adão foi o cabeça federal da raça humana. Ou seja, ele foi o responsável, o representante de toda a raça humana. Isso significa que o que ele fez, ele não fez só para si. Ele fez por toda a sua raça, por toda a sua descendência. Ele recebeu a responsabilidade de agir em nome da humanidade. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo. Tudo o que ele o fez na sua relação federativa, pactual com o seu povo. É por isso que ele é o representante daqueles que se tornam uma nova humanidade, que se torna nova criatura. O que eu quero dizer com isso na prática, meus irmãos? Pensando em Adão e Eva, ainda que nenhum de nós tenha tomado daquele fruto lá no jardim e comido dele pessoalmente, nós ainda nem havíamos nascido, Adão fez isso por nós, porque ele nos representava. Ele fez isso federativamente, ele fez isso pactualmente. Da mesma forma, e algumas pessoas dizem assim, isso é uma injustiça. A gente sempre ouve isso, Levi. Isso é uma injustiça. Eu não estava lá no Éden quando eu comi aquele fruto. Eu não posso ser culpado por isso. Nós ouvimos crentes falando isso. Mas o problema é que essa é uma navalha, uma espada de dois gumes. Por quê? Porque da mesma forma que nós não estávamos no Éden comendo aquele fruto e nos tornando culpados em Adão, nós também não estávamos, nós também não fomos justos, nós não fomos crucificados, nós não sofremos o inferno da justa ira de Deus como o Senhor Jesus Cristo fez. Só ele o fez, mas ele o fez pactualmente, federativamente, de modo que todos os eleitos de Deus estavam em Cristo Jesus, quando ele fazia aquelas coisas por nós. Então, essa é a ideia de federal, essa é a ideia de cabeça federal. O que isso tem a ver com maridos? O que essa ideia de cabeça federal tem a ver com ser um marido, um líder para a igreja? Paulo vai explicar isso para a gente lá em Efésios 5. Alguém está com a Bíblia aí?
Se alguém tiver com a Bíblia, por favor, leia para a gente. É um texto muito conhecido nosso aí, Efésios 5:25. 5:21? 25. Tá. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui Paulo nos dá a resposta. Cristo é o cabeça da igreja. E como o cabeça da igreja, ele decidiu colocar sobre os homens a responsabilidade federativa, a responsabilidade representativa em relação à sua mulher para com Deus. É claro, meus irmãos, que eu não estou falando aqui que essa responsabilidade federativa está na mesma proporção daquilo que Adão e Jesus são para a humanidade, de modo nenhum. Isso porque o que o marido faz não imputa culpa, condenação sobre a esposa, mas também não traz justificação sobre ela. Mas quando Jesus Cristo diz que o homem é o cabeça da esposa, o que ele está dizendo é que o homem ele precisa imitar o padrão de amor pactual do Senhor Jesus Cristo pela igreja. O amor que o marido crente deve ter pela sua esposa não pode ser orientado por romance ou por sentimentos. Se vocês conversarem com a Josi, ou se a esposa de vocês conversarem com a Josi a respeito do meu amor por ela, a Josi seguramente não vai falar que eu sou uma pessoa romântica. Eu não sou uma pessoa que é muito emotiva no meu amor por ela. Mas se alguém perguntar, mas o seu marido te ama? Ela vai dizer com toda a força que existe nele. Então, isso aqui é importante, porque se a gente pensar que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo, essa ideia de amar, do amor como romance, meramente como afeto, cai por terra. Por quê? Pelo simples fato de que se o amor de Cristo pela igreja fosse romântico, se fosse um amor emotivo, o Senhor Jesus já haveria nos deixado há muito tempo. Por quê? Porque nós, como igreja, temos dado, vez após vez, motivos de tristeza e muitas razões para nós sermos abandonados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas acontece que o amor de Cristo por ser pactual não acaba. Então, ainda que ele seja gravemente ofendido, ele não abandona. É por isso que nós afirmamos, e eu digo veementemente, que entre crentes de verdade, o casamento é indissolúvel. E aqui talvez o que eu vou dizer até choque alguns, mas nem o adultério deve acabar com o casamento entre cristãos. Porque se há cristãos verdadeiros em ambas as partes, haverá perdão, haverá reconciliação. Haverá, sim, muitas dores, traumas que precisarão ser tratados, acompanhados por verdadeiros pastores, mas haverá perdão, haverá misericórdia, haverá compaixão. Por quê? Porque as pessoas entenderam que o casamento reflete o amor e a união de Cristo para com a sua igreja. O marido nunca deixa sua esposa, ainda que ele seja pública e gravemente ofendido e envergonhado por ela. Como a gente faz com Cristo, como nós fizemos com ele. E ele nunca nos deixou. Então, a gente precisa entender que quando a gente pensa nessa ideia de marido federal, e a gente nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Nós somos chamados a fazer isso. Casar é entrar num pacto e estar disposto a morrer antes de ver esse pacto sendo desfeito. Então, meus irmãos, casamento, longe de ser uma relação meramente romântica e afetiva, e eu não estou dizendo que não possa haver romance, é legal que haja romance, que haja carinho, isso é muito bom, mas o que eu estou dizendo é que o que vai sustentar um casamento, pactualmente, não é o romance, é o entendimento de pacto. Então, ao invés de entrar num casamento pensando em romance, pensando em autossatisfação, o casamento é um dever assumido
que deve ser honrado com a própria vida. Assim como o Senhor Jesus Cristo honrou o pacto dele para com a sua noiva, morrendo no lugar dela, confirmando o seu amor por ela, mesmo ao custo do seu próprio desgosto, ao custo da sua vergonha e do seu sofrimento. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Eu não gosto mais. Eu não estou feliz. Bom, se nós somos cristãos, isso não é de modo nenhum um motivo para nós deixarmos o casamento. De modo nenhum. Até aqui, algum comentário, alguma dúvida? Tranquilo? Então, a vida matrimonial, meus irmãos, a vida familiar, ela precisa ser regida dentro dessa esfera pactual, onde o marido é o cabeça e assume a liderança da família e a responsabilidade pelo todo. Assim como Adão foi para a humanidade e Cristo é para a igreja, o marido deve ser para a sua esposa. Preste atenção nisso que eu vou dizer para vocês agora. No dia do juízo, a esposa de vocês e os filhos de vocês vão individualmente prestar contas a Deus pelos próprios atos deles. Mas Deus vai pedir contas para nós em relação a toda a família. Se alguém se desviou, se alguém se perdeu, Deus vai pedir contas para nós, para saber o que nós fizemos para que isso não tivesse acontecido. Essa é a ideia relação. Essa é a ideia pactual. Então, como que isso se aplica à nossa vida? Isso se aplica no sentido de que se tornar um marido federal, meus irmãos, significa ser chamado pelo próprio Deus para assumir a liderança e a responsabilidade espiritual de toda a família. Não há desculpas. Eu não tenho tempo. Eu trabalho demais. Isso ou aquilo. Não serve como desculpa. Como filhos de Deus, homens criados para governar a nossa casa e sermos pastores da nossa casa, nós somos indesculpáveis se as nossas atividades neste mundo nos impedem de cumprir as nossas responsabilidades espirituais para com a nossa casa. Isso vai muito além de pagar contas, de carregar o peso das coisas, de colocar comida na mesa ou de fazer os serviços braçais pesados. Homens são chamados para serem pessoalmente os responsáveis espirituais pela sua casa. O que isso significa em termos práticos? Que você deve saber de tudo que acontece na sua casa, Flávio. Em relação às finanças, aos amigos dos seus filhos, aos amigos da sua esposa, às amigas da sua esposa, o que ela assiste, o que ela lê, o que os seus filhos veem, o que eles conversam. Nós devemos saber de todos os relacionamentos que são mantidos pelos nossos familiares, reprovar aqueles que não fazem bem, que podem ser perigosos. Nós precisamos assumir a responsabilidade de resolver qualquer problema dentro do nosso lar. A gente não pode olhar para uma coisa, não estou vendo. Não estou vendo aquilo ali. É o nosso dever cuidar do lar. Nós somos chamados a instruir a palavra de Deus, o nosso povo, segundo a palavra de Deus, e corrigir tudo o que for necessário. Nós, homens, somos responsáveis por instruir essa pequena igreja que se chama família, que Deus nos colocou como pastores dela. Então, o homem tem o dever de fazer isso, por quê? Porque foi o que Deus ordenou para ele. Então, quando o homem se casa, isso aqui é importante, ele não tem o direito de escolher ou não se ele vai ser o cabeça do lar. Ele vai ser um líder. O que vai ser definido é se ele vai ser um bom ou um mau líder. Não tem como ele fugir dessa responsabilidade diante do Senhor. Tranquilo? Então, nós já falamos que a família é o lugar onde Deus forma os seus líderes. Nós falamos agora sobre essa ideia de cabeça federal. Resumindo essa segunda parte, quando nós nos casamos, nós nos tornamos líderes. Nós não podemos dizer, não sou líder na minha casa. Porque Deus diz que você é. Concorde você ou não, faça você bem ou não o serviço. O que vai ser discutido não é se você é ou não é líder. O que é discutido é se você é um bom ou um mau líder. E é por isso que nós vamos prestar contas ao Senhor no dia do juízo.
pela liderança da nossa família. Uma terceira coisa que nós vamos dar uma olhada aqui é como que funciona a relação dessas duas coisas que nós falamos, liderança e pacto. Vamos recapitular aqui a ideia de pacto, e eu falo recapitular porque quando aqueles que fizeram o discipulado Nova Vida vão lembrar que nós definimos pacto como uma aliança solene que envolve duas partes e possui benefícios e sanções. Ela é solene porque não é algo casual, feito de qualquer jeito, de meras palavras. É um dever no qual pessoas entram que envolve benefícios e que impõe castigos para aqueles que falham em cumprir a sua parte. Mas quando nós falamos do pacto de Deus, quando nós falamos do pacto de Deus com o homem, ou seja, a aliança de Deus com a sua igreja, nós estamos falando de uma aliança de sangue soberanamente estabelecida. Uma aliança de sangue soberanamente administrada por Deus. É de sangue porque Deus demanda o derramamento de sangue para que ele possa entrar em uma aliança com alguém. E ele cobra o sangue do infrator. É soberana porque é Deus quem, segundo a sua livre vontade, a sua sábia e soberana vontade, estabelece os termos do pacto. Ele não discute isso conosco, ele não pede a nossa opinião, ele só diz, estes são os termos. Então, agora voltando para essa questão federal de liderança, de representatividade, o pacto federal é aquele no qual duas partes, ou talvez até mais, estão então solenemente unidas, obrigadas uma à outra por meio de deveres, por meio de sanções, por meio de benefícios, pelo cumprimento ou não dos deveres dessa aliança, desse pacto. E essa descrição, essa é basicamente a descrição bíblica de casamento. É por isso que união estável não é considerado casamento, de modo nenhum. Por quê? Porque não há ausência da solenidade do pacto formal entre Deus e as partes. Os compromissos de uma união estável, eles são vagos. Os deveres não estão claramente definidos. Nenhuma das partes tem que prestar contas a um terceiro, que é o Senhor soberano e testemunho da união, que é Deus. É por isso que é facilmente diluído. Simplesmente porque eles excluem Deus do pacto. Meus irmãos, casamento é um pacto trilateral. Quando a gente olha para o Senhor Jesus Cristo dizendo o casamento, ele vai falar que aquilo que Deus uniu não separa um homem. Nós nos casamos, mas foi Deus que nos uniu. Quando a gente olha para Malaquias, vai dizer ali que Deus é testemunho do nosso casamento, da aliança que nós fazemos. Quando nós abandonamos a aliança com o cônjuge, nós estamos abandonando a aliança que nós fizemos com Deus. Isso aqui é importante a gente entender. Por quê? Toda a Bíblia, meus irmãos, toda a revelação bíblica é sobre um pacto. É a revelação do relacionamento pactual entre Deus e a humanidade. Sempre apontando para o último pacto de Deus com a humanidade. O pacto em Cristo. Deus fez um pacto com Adão em nosso nome. Adão não obedeceu esse pacto. Então, Cristo fez um pacto com Deus antes da fundação do mundo, com o Pai. E obedece perfeitamente no nosso lugar, prometendo que se nós crermos que ele fez o que nós não conseguimos, nós receberíamos a salvação. Deus fez um pacto com Noé em Gênesis 6, que vai se cumprir plenamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro vai nos dizer isso em Pedro, capítulo 3, versículo 18. Deus posteriormente faz um pacto com Abraão em Gênesis, ou anteriormente faz um pacto com Abraão em Gênesis 17. E esse pacto se cumpre plenamente no Senhor Jesus Cristo, como Paulo vai nos mostrar em Romanos 4:11.
Deus faz um pacto com Davi em 2 Samuel, capítulo 7, que se cumpre perfeitamente no Senhor Jesus Cristo, conforme nos mostra Mateus 1:1. Cristo cumpre todos os pactos que foram revelados progressivamente na história das Escrituras. Agora, mais uma vez, o que isso tem a ver com ser marido? Meus irmãos, aquilo que Cristo é para a igreja, o marido é para a sua família. Quer ver? Vamos dar uma lida aqui em 1 Coríntios 11, versículo 3. Quem encontrar pode ler. Ô, seu Levi, o microfone do senhor tá fechado? Tá. Ah, beleza. Então. Obrigado, seu Levi. Quem encontrou pode fazer a leitura para a gente, por gentileza. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Meus irmãos, esse texto aqui é interessante porque está falando que Deus é o cabeça de Cristo. Esse texto não significa que antologicamente, ou seja, por aquilo que ele Jesus é inferior ao Pai. Não. Jesus e o Pai são iguais em divindade. Eles são iguais em poder, em glória, em sabedoria. E tudo que pertence à divindade. É por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer que ele e o Pai são um. Agora, Deus, o Pai, ser o cabeça de Cristo, simplesmente significa que no plano da salvação, Jesus é totalmente submisso à vontade do Pai. Isso é o que a gente chama de economia da Trindade, onde cada pessoa da Trindade tem a sua responsabilidade no plano da redenção. Da mesma forma, a mulher ela não é ontologicamente inferior ao marido, ou seja, a mulher não é inferior em dignidade, em valor ao marido. É por isso que Paulo diz que em Cristo não existe homem, não existe mulher, não existe judeu, não existe gentil. No sentido de dignidade, todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Todos nós somos igualmente criados à imagem do Senhor. Mas, no plano de Deus, assim como Cristo é submisso ao Pai, a mulher também é submissa ao marido na administração pactual da família. Ela é submissa ao marido na administração da sociedade. Então, porque o casamento é uma união pactual entre Deus e os cônjuges, lembra? O casamento é uma união trilateral, tripartidária. Então, o que acontece? O casamento é uma união pactual entre Deus e os dois cônjuges. Então, é por isso que o homem tem como líder designado por Deus e não para viver de uma forma individualista, mesquinha. Ele lidera a sua esposa debaixo daquilo que Deus estabeleceu. É por isso que os dois se tornam uma só carne. O fundamento dessa união é o fato de não existir desejos, não existir caminhos individuais que não sejam submissos a Cristo. Então, Samuel, se você e a Cibele estão unidos em relação pactual e ambos estão debaixo de Cristo, porque o casamento cristão é essa união entre esse pacto entre essas três pessoas, o Deus triuno e o marido e a esposa, isso significa que vocês vão se tornar uma só carne, porque toda desavença ou diferença que possa haver entre vocês, elas vão ser sanadas quando vocês dois se submeterem a Cristo. Então, quando a gente já conversou, naquela época a gente está fazendo discipulado, acaba aquele negócio de, eu acho isso, eu penso isso. A gente vai citar, eu penso assim, você pensa assado, mas o que Cristo diz? E ambos se submetem a Cristo, e o resultado é paz. Então nós vivemos como uma só carne. É por isso que no casamento não pode existir meu e seu, mas nosso em Cristo. Não existe minha conta, sua conta. Não existe eu pago isso, você paga aquilo. É nosso, é nosso. Então essa relação pactual no casamento, ela conduz toda a família para uma relação de unidade pactual, que vai produzir seus frutos
ou melhor, esses frutos vão reverberar em uma igreja onde a unidade e a comunhão são poderosos. Igrejas fracas normalmente apontam para famílias fracas. Igrejas onde os homens não lideram apontam para famílias onde os homens se recusam a liderar. Isso não pode acontecer. Não na vida daqueles que são verdadeiramente cristãos do Senhor. Agora, vamos pensar aqui em alguns exemplos de individualismo contemporâneo no matrimônio. É muito comum em conversas pastorais, muito mais do que eu gostaria de ouvir os cônjuges dizendo: o meu dinheiro, o dinheiro dela, meus planos, os planos dela, eu pago isso, ela paga aquilo. Mas num casamento pactual, esse tipo de divisão não pode existir. Por quê? Porque ela esconde uma divisão muito maior. É uma divisão para com a pessoa de Deus. Além disso, há um outro aspecto importante aqui. A liderança pactual, ela também implica que o homem deve ser responsável pela situação espiritual do lar. Isso parece óbvio, né? Tudo... Desculpa, irmãos. Estou tomando uma água aqui. Tudo o que acontece na sua casa, seu Levi, é responsabilidade do Senhor. Isso não significa de modo nenhum que o pecado da sua esposa, ou dos seus netos, ou dos seus filhos, faça com que o Senhor se torne culpado diante de Deus. O pecado individual deles, nós vamos pagar por aquilo. Mas a saúde espiritual da casa do Senhor, do lar do Senhor, depende da maneira que o Senhor conduz a sua casa. Se o Senhor ver o pecado e finge que não está vendo, se o Senhor está vendo que as pessoas não têm comunhão com Deus e finge que não está vendo, se as pessoas não estão nem aí para a Bíblia e o Senhor finge que não está vendo, então o Senhor está trabalhando para que a casa do Senhor, e eu estou usando aqui o Senhor como exemplo, mas pode ser qualquer um. Se eu faço isso na minha casa, o Johnny, qualquer um de nós, fizermos isso na nossa casa, nós estamos negando o dever que pertence a nós e trabalhando para que a nossa casa seja espiritualmente doente. Então, isso na prática significa que se uma mulher ela é consumista, ela pega o cartão e torra milhares de reais todo mês, individualmente ela vai responder por esse pecado diante de Deus. Mas o marido que viu e não protegeu a sua esposa, repreendendo, corrigindo, exortando e conduzindo ela à obediência à palavra de Deus, mostrando ela fazer boa mordomia dos recursos de Deus, se torna culpado diante do Senhor. Não por causa do pecado de consumismo da esposa, mas porque não a protegeu e não a conduziu no caminho da obediência. Da mesma forma, o marido ele se torna culpado diante de Deus quando permite que a esposa deixe de vir à igreja sem um motivo justo. Ou quando sabe que a sua esposa é maledicente, fofoqueira, briguenta, iracunda, que a sua esposa é feminista, defende valores deste mundo, que é consumidora de conteúdo mundano, de filmes, de séries, coisas que são impróprias. Quando o marido toma conhecimento dessas coisas, que a sua esposa vive falando palavrão, xingando e não faz nada, ele se torna culpado diante de Deus e demonstra que não ama a sua esposa. Porque ele está vendo que ela está cultivando o mal, cultivando o castigo de Deus, e ele simplesmente se cala. Então ele não ama nem a Deus, porque não obedece o mandamento de Deus, e nem a esposa, porque não a protege do castigo de Deus. O que essa aliança pactual no casamento nos ensina? Ela nos mostra que, de muitas maneiras, meus irmãos, o pecado da esposa, muitas vezes, é culpa do marido. Porque ele está vendo o mal sendo feito e não faz nada para protegê-la. Quando a gente olha para a construção do texto em hebraico, sabe o que a gente descobre na hora da tentação de Eva? É que Adão estava do lado dela.
Não é que ele estava em outro lugar, na hora que ele chegou, ele olhou, Eva, o que você fez? Não, ele estava vendo tudo. Enquanto a serpente enganava a sua esposa, ele viu e não fez nada. É por isso que Deus fala com Adão por último. Porque, em última análise, ele era o responsável por proteger a sua esposa e por proteger o jardim. Quem fez lá, participou lá das nossas discussões sobre o homem de verdade, lembra que no jardim, Deus colocou o homem para proteger e cultivar o jardim. E Adão falhou em proteger o jardim, proteger a sua esposa. Tudo o que acontece na liderança pactual está debaixo da responsabilidade do marido. Isso, meus irmãos, não desumaniza e nem diminui de maneira nenhuma a mulher e nem a responsabilidade individual dela. Pelo contrário, isso liberta a mulher para viver aquilo que ela foi criada para ser. O homem cuida do lar, o homem que cuida do lar, ele vai ter uma esposa que reconhece esse cuidado e, como auxiliadora sábia, ela vai se sujeitar com alegria ao marido que cuida dela. A pergunta que eu quero deixar para reflexão para esse nosso ponto aqui, essa ideia da liderança e do pacto a nossa casa, meus irmãos, é uma casa que é pastoreada da maneira que Deus nos salvou para ser pastoreada? Se Deus chamar a cada um de nós hoje para prestar contas pelo que nós temos feito com aquele pequeno rebanho que Ele nos confiou, nós estamos aprovados? Ou será que nós teríamos que gaguejar diante do Senhor e tentar encontrar desculpas para aquilo que é indesculpável? Que o Senhor nos ajude a considerar essas coisas. E eu quero tratar aqui ainda um outro assunto, que é a respeito do amar a esposa como Cristo. Mas antes, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Qual que é o ponto central deste nosso estudo essa noite? Mostrar que nós, maridos, devemos amar nossas esposas exatamente como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Emotivamente? Romanticamente? Não. Ele amou a igreja pactualmente. E isso muda toda a visão que nós temos ou devemos ter sobre como amar nossas esposas. Amar como Cristo não é fazer todas as vontades das esposas, dar presentes o tempo todo. É sustentar o pacto, mesmo quando nós não tivermos nenhum motivo e nenhuma razão sentimental para manter esse pacto. Zelando sempre pelo bem espiritual, pelo bem físico, pelo bem emocional da nossa esposa. Como? Através do ensino da palavra de Deus. Através da obediência àquilo que Cristo nos ordena. Agora, uma breve reflexão entre Cristo e a igreja. Como entender a relação de Cristo com a igreja, essa relação pactual? Meus irmãos, para a gente entender, basta observar o que Cristo fez pela igreja. Simples assim. Cristo morre no lugar daquela que ele veio salvar. Mas simplesmente morrer no lugar de alguém não quer dizer basicamente nada. O que importa de verdade é a compreensão. É saber que Cristo, o inocente, voluntariamente morreu no lugar da igreja culpada, impura, para a purificar e a reconciliar com ele mesmo. Então, a morte de Cristo foi aceita no lugar do pecador, por causa do pacto de Cristo com Deus em favor da sua igreja. É isso que faz com que a morte de Cristo se torne valiosa para a salvação. É a compreensão disso. Então, ele entrou numa relação de aliança com a igreja e assume o papel de pagar pela culpa da sua noiva. Meus irmãos, quando a nossa esposa peca contra nós, nós precisamos nos lembrar que antes ela pecou contra Deus.
E ao invés de nós respondermos com ira o pecado dela contra nós, nós devemos nos apresentar como sacerdotes diante de Deus e interceder em benefício da nossa esposa. Exatamente como Cristo fez por nós. E não responder na carne com ira e com amargura. Nós somos sacerdotes sobre as nossas esposas. Nós somos reis que devemos protegê-las. Nós somos profetas que devem ensiná-las a palavra do Senhor. Foi assim que Cristo agiu pactualmente para com a sua igreja. Então, por meio da morte desse inocente chamado Cristo, nosso Senhor, Deus, ele pactualmente aceita a igreja como seu povo. É assim que nós somos chamados a viver pactualmente para com as nossas esposas. Agora, como que isso se aplica ao marido e à esposa? Então, quando a gente entende aquilo que Cristo faz, ou seja, ele se esvazia temporariamente da glória que lhe é devida, da adoração que lhe é devida, quando nós entendemos que Cristo se humilha, ele é ofendido e se humilha para se reconciliar com aquela que o ofendeu. Quando nós entendemos que nessa humilhação ele serve às necessidades da sua noiva, que ele buscou a reconciliação mesmo sendo ofendido, da sua fidelidade ao pacto que ele fizeram com o Pai antes da fundação do mundo, isso nos ajuda a entender porque o marido deve amar a sua esposa e dar a sua vida por ela. Por quê? Porque ele fez uma aliança com Deus ao entrar no pacto do casamento com a sua esposa. Isso significa, Johnny, que se por acaso a Tamires te ofender, é o seu dever buscar a reconciliação. E não esperar que ela faça isso. Isso, meus irmãos, não é opcional para nós. Todo o que se casa entra nessa parábola sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Ou o homem mente, ou ele fala a verdade, sustentando o pacto dele. Nós precisamos ser verdadeiros nessa nossa aliança com Deus. Pensa, você consegue imaginar a igreja ou Cristo abandonando a igreja? Ou Cristo desejando para si um outro povo? Acusando a igreja de ser imunda, aquela que ele purificou com o sangue dele? Jogando na cara dela os pecados que ele já perdoou? Não. Mas muitas vezes, ou algumas vezes, na nossa ignorância, na nossa pecaminosidade, muito provavelmente nós fizemos isso. Então, sempre que o marido age de uma forma que Cristo não age, ele está em relação ao pecado ou ao pacto, quebrando esse pacto estabelecido entre ele e Deus. Ele está dando um testemunho mentiroso e perverso sobre a relação de Cristo com a igreja dele. Por fim, vamos fazer uma reflexão aqui rápida sobre como que foi o amor de Cristo pela igreja. Eu vou ler um texto aqui maior, que está lá em Efésios 5. O Flávio já leu aqui o primeiro versículo, mas eu vou ler do versículo 25 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Agora, vejam que o amor de Cristo pela igreja foi, primeiro, um amor eficaz. Ele transforma a igreja. Cristo tomou para si um povo que era escravizado pelo pecado, inimigos de Deus, e os transformou em filhos de Deus. Então, nós, como maridos, somos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento espiritual das nossas esposas, tanto quanto estiver em nossas mãos. Nós devemos
prover, meus irmãos, os meios para que ela possa desenvolver-se. E nós precisamos nos certificar que elas estão fazendo uso destes meios para crescer. Não adianta dizer, seria tão bom se a minha esposa aprendesse sobre a forma bíblica de criar filhos. Seria tão bom se a minha esposa aprendesse a ser uma boa dona de casa. Se ela aprendesse o lugar dela conforme a vontade de Deus. O amor de Cristo não se contenta com isso. O homem precisa prover os meios para santificar as fraquezas da sua esposa. Nós somos chamados a isso. Então, ele faz isso quando ele provê os meios e o ambiente para que a mulher possa cuidar da sua saúde espiritual, da sua saúde física, da sua aparência, da sua vida espiritual. E a gente faz isso promovendo o culto no lar, lendo e ensinando as escrituras, provendo estudos, estudando junto com as esposas, comprando livros que edificam a fé dela, ajudando a nossa esposa a ter mais tempo para si mesma. Porque se nós exigimos da nossa esposa cada gota, cada segundo do dia dela para nos servir e ao servir aos filhos, como é que ela vai ter tempo para edificar a si mesma? Uma segunda coisa que nós aprendemos desse amor de Cristo, que além de eficaz, esse amor de Cristo é um amor que é encarnado. Presta atenção. Cristo não ficou lá do céu olhando de longe a situação da igreja. Ele se envolve de uma forma pessoal nas dificuldades da igreja. Ele se torna homem, se humilha para se tornar um de nós. Isso revelou não só o desejo de Jesus de fazer alguma coisa. Eu queria tanto que a minha igreja fosse assim, mas também uma atitude de salvar e de proteger e trabalhar para transformar a noiva naquilo que ela deveria ser. Então, amar a esposa e cuidar dela é como cuidar de si mesmo. É como cuidar do próprio corpo. Isso exige não apenas o desejo que algo aconteça. Não pode se limitar à observação à distância. É necessário que a gente se envolva, que a gente trabalhe. Pastor, eu não sei como fazer isso. Eu percebo essa dificuldade da minha esposa, mas não sei ajudá-la. Procure ajuda. Peça conselhos. Compre bons livros. Leia as escrituras. Saiba o que Deus tem a dizer a respeito disso. Há maridos, meus irmãos, por exemplo, que veem as suas mulheres serem ofendidas ou no meio de uma multidão de situações desgastantes no meio da família, sendo abusada pela família, às vezes por irmãos, por mães, e não fazem nada. Eles deixam a esposa resolver tudo sozinho. Ou eles veem o filho se rebelar, tratar mal a esposa, e só assiste de longe. E olha que isso é quando não defende o filho, né? Ou se ela deseja comprar algo para si, alguns maridos vão virar e falar, não, você tem que trabalhar e comprar com seu dinheiro. Isso não é amor encarnado. Isso não é amor de Cristo. Uma terceira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que o amor de Cristo pela igreja é um amor completamente responsável. Quem era culpado? Cristo ou a igreja? Cristo, a igreja. Mas Cristo assumiu a culpa. E ele não reclamou com o Pai a respeito da igreja. Já pensou Cristo indo para o Pai e falando? Mas essa noiva que o Senhor me arrumou é difícil demais, hein? Não muda de jeito nenhum. Não aprende de jeito nenhum. Não ouve nada que eu falo. A gente não pode fazer isso em relação aos nossos esposos. O marido precisa entender que ele é o responsável pactual pelo seu lar. Então, os pecados da sua família devem ser encarnados como se fossem os seus pecados. Os pecados da sua família devem ser confessados por você. Os pecados do seu filho, você tem que confessá-los a Deus. Os pecados da sua esposa, você tem que confessá-los a Deus. Eles devem ser tratados e devem ser remediados pelo homem do lar, porque ele é o cabeça. Deixa eu tentar ilustrar isso para vocês. De quem que vocês acham que é a culpa
pelos nossos filhos serem desta ou daquela forma? De quem que vocês acham que é a responsabilidade pela esposa passar a maior parte do tempo fazendo isso ou aquilo no celular ou tratando os filhos e mimando eles? De quem vocês acham que a culpa pela casa está sempre uma bagunça? Da esposa? Não, meus irmãos. A culpa é nossa. A culpa é culpa da esposa, o marido não gostar de ficar em casa? Não. O marido é responsável por todas as coisas do lar. Se nós vemos aquilo que não está coerente com a palavra, nós não podemos ignorar isso. E por fim, eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que o amor de Cristo ele é um amor instrucional, ou seja, um amor que ensina. Cristo purificou e purifica a igreja pela lavagem de água pela palavra. Como é que nós vamos corrigir essas coisas que nós vemos no nosso lar em relação às nossas esposas? Gritando? Ficando de cara amarrada? Falando de forma áspera? Não. Nós vamos fazer isso purificando a nossa esposa e os nossos filhos pela instrução da palavra. É nessa hora que nós somos como Cristo para a nossa igreja. Nós somos profetas. Aquele que abre a palavra de Deus e instrui, ensina, exorta, acusa, corrige e treina com fidelidade a palavra do Senhor. Isso significa que nós precisamos saber o que a Bíblia diz e onde a Bíblia diz. Quando nós vamos repreender os nossos filhos ou a nossa esposa, nós precisamos ser capazes de pegar a Bíblia e dizer: eu estou dizendo isso não porque eu acho, mas porque a Bíblia está dizendo isso aqui dessa forma. E é por isso que isso tem que ser mudado. Agora, a gente não só acusa, a gente pega a Bíblia e diz: mas a Bíblia nos diz, meu anjo, minha esposa, que esse é o caminho que nós devemos seguir. Então, o amor de Cristo pela sua igreja, ele tem esses 4 aspectos que nós também devemos incorporar na nossa vida. É um amor eficaz, que transforma. É um amor encarnado, ou seja, que se envolve. É um amor responsável, que assume a culpa pelo pecado de outros. E é um amor instrucional, é um amor que ensina. É o homem que deve, pela palavra, dizer, meus irmãos, à sua esposa, se ela deve ou não tomar pílula anticoncepcional. Vocês me ouviram mencionando muito rapidamente no domingo passado na pregação. Pílulas anticoncepcionais, todas elas são, em última análise, abortivas. Porque se vocês pegarem a caixa dessas pílulas, vai dizer que elas alteram o endométrio. Isso significa o quê? Que ao alterar o endométrio, essas pílulas impedem que, se o óvulo for fecundado, ele seja fixado. Ou seja, muitas mulheres cristãs, na sua ignorância, homens cristãos que não sabem, talvez estejam matando muitos filhos ao longo dos anos e nem saibam. Fecundando óvulos que são descartados por um remédio anticoncepcional. Somos nós, os homens, que devemos dizer para as nossas esposas que esse não é o modelo de nós fazermos planejamento familiar. Ah, mas a esposa é mais fácil, isso não importa. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar isso? Que nós podemos estar cometendo assassinato dos nossos filhos. Aí você assim, não, mas a ciência não tem como provar categoricamente que isso acontece. Mas a ciência pode provar categoricamente que isso não acontece? Não, não pode. Então, para nós, basta a consciência de saber que nós podemos estar cometendo assassinato dos nossos filhos, para que a gente não faça mais isso. Somos nós que devemos dizer para as nossas esposas se elas devem ou não fazer uma cirurgia plástica. Somos nós que devemos dizer para as nossas esposas se elas devem ou não trabalhar fora. Somos nós que devemos devemos intervir para lidar na relação da nossa esposa com a nossa sogra. Quando a nossa sogra ou a família da nossa esposa faz mal para ela. Houve uma época que a Jo estava vivendo uma situação com a mãe e a irmã dela aqui, conflitos entre a mãe e a irmã dela, que estavam fazendo mal terrível para a Jo. E eu virei para ela e falei assim, acabou. Você não se envolve mais nisso.
Ah, mas é minha mãe. Eu falei assim, eu não quero saber. É a sua mãe, é a sua irmã, mas você é a minha esposa e eu tenho o dever de te proteger. Mesmo que seja contra a sua mãe, contra a sua mãe, a sua irmã. Se elas não querem resolver os problemas dela como cristãs, se sujeitando a Cristo, eu não posso permitir que o pecado delas faça mal para você dentro da nossa casa. Então nós precisamos fazer isso. Como que a gente faz isso? Olhando para a palavra de Deus, assumindo a autoridade que o Senhor nos deu. É dizendo, isso é pecaminoso. Então você não pode mais continuar fazendo isso. Uma aplicação, ser marido, meus irmãos, é assumir as responsabilidades de um pacto federal, de um pacto matrimonial. Não apenas diante dos homens, não só com a sua esposa, mas com Deus. Entrar em um matrimônio é entrar num pacto tripessoal, feito primeiramente com Deus e depois com seu cônjuge. Esse pacto, ele espelha a aliança entre Cristo e a igreja. E isso é muito sério para nós, é muito sério para a igreja. Não é por acaso que o líder da igreja, ele deve ser primeiro. Então, o líder onde? Na igreja? Não, em casa. Porque a família, o lar, é a escola onde Deus treina e prepara os líderes que ele vai conceder à sua igreja. Concluindo, se é assim, talvez a gente vá dizer igual os discípulos falaram para Jesus. Então é melhor não casar, pastor. Trem é complicado demais. Trem dá trabalho demais, dá conta. É verdade. Para os falsos homens, para o covarde, essa é a melhor opção mesmo. Mas não para homens de verdade. Para aqueles que são imitadores do Senhor Jesus Cristo, e essa não é a opção, porque o nosso Senhor não é covarde. Então, sabendo o que ele teria que enfrentar, ele tomou as rédeas da situação e então fielmente ele fez tudo o que era preciso ser feito para que ele tivesse para si um povo salvo e um povo santo. Então, sim, meus irmãos, o casamento em muitos momentos ele pode ser muito difícil, mas ele é aquilo que Deus ordenou para que os homens que foram feitos à sua imagem e semelhança fizessem. Ele mesmo já também nos concedeu todas as coisas que nos são necessárias, não somente para a vida eterna, para a salvação, mas também para nós vivermos vidas piedosas que ele ordena nós termos no nosso lar, e principalmente no nosso lar. Então lembre-se disso. Se nós pastorearmos o nosso lar, a nossa casa vai experimentar paz, alegria. A nossa igreja vai experimentar paz. Nós teremos pastores, presbíteros, que terão bem menos trabalho. Pensem que nós aqui somos presbíteros da igreja. E se cada um de nós se dedicar a cuidar bem da nossa casa, será que nós vamos precisar ficar resolvendo problemas da nossa família em reunião de conselho? Se nós ensinarmos os membros da igreja essas coisas aqui hoje, os homens da igreja fazerem essas coisas, a gente vai ter que ficar resolvendo um monte de problema dentro das famílias porque os homens estão agindo como meninos? Não. Se os homens educam os filhos no ensino e da disciplina do Senhor, que problema essas crianças vão dar para os professores na escola bíblica dominical? Eu tenho conversado com as professoras e as minhas conversas não têm sido muito agradáveis. Não no trato com elas, mas no sentido que elas dizem que as crianças são extremamente mal educadas, não sabem ficar em silêncio, conversam, fazem bagunça, não prestam atenção. Agora me respondam, de quem que é a culpa? A culpa são dos homens. A culpa é de cada um de nós, pais. Uma casa que é bem pastoreada, meus irmãos, resulta em igrejas bem pastoreadas. E aqui eu quero deixar 3 breves aplicações para nós terminarmos esse estudo aqui. O que a gente deve fazer diante de tudo isso? Primeiro,
como homens, nós precisamos identificar as áreas do nosso casamento ou dos nossos casamentos onde é necessário que eu mude para que eu possa cumprir o meu dever pactual. Onde é que eu estou falhando? Eu tenho visto erros na minha família, na minha esposa, e eu tenho me calado. Eu tenho me irritado com a minha esposa porque eu me esqueço, eu a trato com dureza porque eu me esqueço que ela é uma filha de Deus, uma irmã em Cristo. Quando ela peca comigo, contra mim, o que eu faço? Eu levo o pecado dela a Deus, intercedo por ela? Ou respondo com ira e com amargura? Nós precisamos identificar as nossas falhas e mudar essas coisas. Uma segunda aplicação é que nós devemos confessar a Deus os pecados que nós e a nossa casa têm cometido e então suplicar a Deus e buscar o conhecimento necessário para tratar essas coisas. Ore, meus irmãos, sabe uma oração recorrente que eu faço na minha casa? Faço sozinho, faço junto com a Josi? Faço sozinho porque eu preciso também conhecer a minha esposa, faço com a Josi porque nós precisamos conhecer os nossos filhos. Deus, abra os meus olhos para que eu veja tudo o que eu preciso saber na minha casa para santificar os meus filhos e a minha esposa. E, meus irmãos, pensa numa oração difícil e que Deus tem uma mania besta de responder. Aí, quando você pensa que as coisas estão em paz, você vai lá e descobre um pecado dos filhos, descobre um comportamento não muito adequado da esposa, hábitos que você não tinha percebido. E aí você percebe Deus agindo para o bem da sua família, te dando a oportunidade de corrigir essas coisas. E por fim, uma última aplicação é que nós devemos conversar com as nossas esposas sobre essas responsabilidades e também sobre os passos que nós precisamos dar para poder organizar a nossa casa da maneira que Deus estabeleceu para ser. Meus irmãos, perguntas, comentários sobre isso que nós tratamos hoje? Pode falar, Flávio. Pastor, só um comentário. É que, assim, uma questão também que resume isso também é que o homem tem que ter postura, né? Postura para educar os filhos, para cuidar da esposa. Eu não falo assim que, você tem que comprar um iPhone 16, um iPhone 17 para a esposa e dar sempre o de melhor. O que é de melhor nesse mundo? Será o que está julgando o pessoal no inferno? Ou o modismo? Quer colocar unhas de todo tamanho na esposa, impedir que ela arrume a casa? Entendeu? Mas assim, eu não quero que minha esposa trabalhe, não. Então, compra o que ela precisa. Os cremes que ela precisa usar, perfume, shampoo para o cabelo dela, entendeu? Às vezes levar ela para um salão para ela fazer um tratamento de beleza. Porque se a mulher anda feia, não é culpa dela também, não, é culpa nossa. Porque se a gente não dá o sustento para ela, uai, responsabilidade de quem? É que nem filhos, por exemplo, aí, eu particularmente, questão minha, eu posso ter errado numa parte da minha vida, mas eu não arrependo, não. Por exemplo, eu deixei de fazer faculdade quando meus amigos me chamaram para fazer, porque eu queria, o Heitor estava nascendo, né, meu menino mais velho estava pititim, e eu optei em deixar de fazer para ver ele crescer, ver o Taylor crescer, porque eu queria ensinar para eles algo que eu comecei a aprender, né? Essa jornada de cristão e tal. Porque eu coloco tudo na mão de Deus, para que Deus direcione os passos meu, da minha família e tal. E eu optei fazer tipo assim, eu fiz essa opção porque eu não quero, por exemplo, chegar uma certa fase assim, dos meus filhos, quando eles chegarem assim, à adolescência, fase adulta, e eles entrarem num caminho que não foi eu que escolhi para eles. E nesse ponto eles não vão virar para mim, vai poder virar para mim e falar assim, aqui, eu estou nessa situação porque o senhor foi um pai ausente. Eles nunca vão poder fazer isso. Eu acompanho eles na escola, no futebol, nos trabalhos que eles têm que fazer. A minha esposa, eu levo ela onde ela precisa. Eu tento acompanhar o máximo. Eu estou fazendo o melhor que eu posso? Eu tento fazer o meu melhor. Eu não vou conseguir sempre fazer o melhor. Mas, assim, eu tenho que fazer o melhor por eles também. Porque eles dependem de mim aqui em casa. E é isso que eu carrego para mim, sabe? Eu sou como diz o outro, meio que uma coluna aqui de sustentação para minha família também. Meus filhos precisam de mim, minha esposa precisa de mim, e eu tenho que ter postura para carregar isso no decorrer da minha vida.
Seu áudio tá mudo, pastor. Tá mudo. Obrigado, Johnny. Flávio, obrigado pela contribuição, mas é isso que eu estava dizendo, é o seguinte, que a gente aprende das escrituras que uma mulher, ela precisa ser mestra do lar e precisa ser o pilar de sustentação da casa. Mas ela só é isso quando o marido a cultiva para ser e lhe oferece um ambiente onde ela pode ser isso. Quando a gente olha para Provérbios 31, a gente vai ouvir falar ali da mulher virtuosa, e aquela ali não é um texto para poder falar da mulher do século XXI que trabalha fora de casa, não. O coração daquela mulher é um versículo que está lá discretozinho lá, quase escondido. O seu marido é honrado diante dos homens. Tudo que ela faz é para honrar o seu marido diante da sociedade. Então ela cuida da casa, a vida dela está em torno da casa, está em torno da aparência dos filhos, está em torno da reputação do marido. E para isso a gente precisa oferecer para nossa esposa. Lá vai falar que aquela mulher virtuosa levanta cedo e dá tarefa para suas criadas. Nós precisamos dar criadas para as nossas esposas. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que dar empregados, essas coisas? Talvez se a gente puder pagar uma diarista, eu acho que vai ajudar bastante. Mas sabe coisa que a gente pode fazer que ajuda? Cara, compra uma boa máquina de lavar para sua esposa, para ela ganhar tempo. Compra uma boa uma lavadora de louça para sua esposa, cara. Você vai ver o sorriso dela abrindo, ela poder colocar aquilo ali e descansar. Compra um robô aspirador para poder tirar o pó da casa. Para sua esposa chegar no final, ela coloca ali, em 40 minutos está toda aspirada a casa, limpinha. Então ofereça para sua esposa condições para que ela tenha tempo livre, para que ela possa cuidar de si, cuidar da aparência dela, para que ela tenha tempo para educar os filhos na sua ausência. Agora, se a gente suga, meus filhos, nossas esposas vão estar um bagaço e a gente não precisa esperar que elas floresçam com a alegria, a beleza e a santidade do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos oferecer para as nossas esposas um ambiente, assumindo nossa responsabilidade, onde elas possam florescer aquilo que elas foram chamadas para ser. Nós precisamos nos lembrar disso. Tá? Eu falei uma coisa no domingo, e eu sei que o que eu falei é muito duro. Que nós vivemos uma sociedade, e aqui, por exemplo, o Samuel, a Cibele trabalha fora, não me lembro se você estava no culto, Samuel, mas o que eu disse é o seguinte: hoje as mulheres chamam de sucesso, ou seja, a vida profissional, o título, a carreira, chama de sucesso aquilo que Deus chama de fracasso. Por que é fracasso? Porque no final Deus não quer saber se você foi funcionária pública exemplar durante tantos anos, se você aposentou com um salário de 50 mil, se você ajudou não sei quantas famílias lá fora. Isso não é sucesso para Deus. Sucesso é que a mulher seja, como está claramente definido nas Escrituras, uma boa dona de casa, uma excelente esposa, uma excelente mãe, que cria os seus filhos para que eles possam se tornar uma próxima geração de adoradores. É isso que Deus espera de nós. Mas as nossas esposas não serão isso se nós não entendermos que esse é o dever delas, se nós não fizermos aquilo que elas precisam para poder viver isso na plenitude da vida delas. E às vezes, meus irmãos, isso implica nós usarmos a autoridade que nós temos. Ah, mas não quer, não sei o quê. Não tem problema. Não tem que querer. Tem que obedecer ao Senhor. Esse é o desígnio de Deus. E como pastores, como líderes, é isso que nós precisamos ensinar às nossas esposas. Eu sei que existem eventualidades, situações em que é necessário, mas pelo que eu tenho percebido, pela experiência, é que assim, são casos raríssimos, eu digo raros mesmo, em que de fato uma esposa precisa trabalhar fora, e eu falo esposa numa condição de um casamento saudável, com um marido cristão, precisa realmente trabalhar fora por necessidade. A maior parte das vezes é por idolatria, por consumismo, por conforto. Então, nós precisamos cuidar das nossas esposas para que elas possam ser a plenitude daquilo que Deus as chamou para ser. Mas elas não vão ser a plenitude daquilo que Deus as criou para ser se nós não formos plenamente os homens que Deus nos salvou para ser.
Meus irmãos, mais alguma coisa, mais algum comentário ou pergunta? Não? Então nós estamos aqui encerrando por hoje. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por terem deixado aí a câmera aberta e me ajuda bastante. Outra experiência onde eu estava aqui sozinho, que era muito ruim, ficar olhando para a tela preta aqui, falando para mim mesmo. Então, obrigado, meus irmãos, para mim tem sido uma honra e motivo de imensa alegria ter esse tempo aqui com vocês. Tenham uma boa noite, que o Senhor os abençoe ricamente e, se Deus nos permitir, a gente se encontra no domingo na nossa assembleia lá na igreja, tá bom? Um abraço, meus irmãos. Vamos orar para encerrar esse tempo, dando graças a Deus. Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam sobre nós e pelo cuidado do Senhor sobre nós. Sobretudo porque o Senhor nos ensina, nos corrige, nos repreende e nos ensina a praticar a justiça, ou seja, a viver segundo a sua vontade. Que o Senhor nos perdoe pelas nossas faltas, pelas nossas imperfeições e transgressões, e que o Senhor nos socorra nas nossas fraquezas e nos ajude a viver a plenitude de ser um homem de verdade, como o Senhor nos criou para ser. Amém e amém. Até mais, gente. E aí, Raul? Lindão? Tchau, tchau, meus queridos. Tchau. Tchau.